Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, servidores, telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, ouvintes da Rádio Legislativa FM 96.7. Declaro aberta a sessão de audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2020, da Câmara Municipal de Pouso Alegre, da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre e do IPREM, Instituto de Previdência do município de Pouso Alegre. Lembrando a todos os participantes que essa audiência pública será conduzida de acordo com o artigo 290 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Ainda é importante lembrar que esta sessão segue rigorosamente as recomendações dos órgãos de saúde e do Sistema de Deliberação Remota, Resolução 1327 de 2020, medida excepcional destinada a viabilizar a realização das sessões por recursos digitais durante a emergência epidemiológica do vírus Covid-19. Ao final de toda a exposição, será aberta a todos para questionamentos. Advertindo ainda que os requerimentos deverão se limitar ao tema da prestação de contas, sob pena de ser advertido e cassado o direito à palavra. Passaremos agora, então, à apresentação dos relatórios contábeis da Câmara Municipal, do IPREM e da Prefeitura de Pouso Alegre. Agradeço a presença de todos os senhores vereadores, de todo o público que está nos acompanhando pela TV Câmara e pela Legislativa FM. Com a palavra, os servidores da Câmara, Nicolas e Edson, para a apresentação do relatório contábil do segundo quadrimestre do ano de 2020. Boa tarde, pessoal. Saudações a todos. Vou falar agora um pouquinho da prestação de contas da Câmara, referente ao segundo quadrimestre aqui de 2020, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou abrir aqui os slides. Olha, o primeiro slide fala do orçamento da Câmara, que foi fixado para o exercício de 2020, onde estabeleceu o valor de 22.200.000 de recursos que são repassados pelo Executivo ao Poder Legislativo. No segundo slide, consta a devolução de recursos ao Executivo referente a esse segundo quadrimestre, que chegou a um montante de R$2 milhões. No nosso próximo slide, constam as despesas pagas pelo Poder Executivo nesse segundo quadrimestre também de 2020. Pessoal em cargos totalizou um montante de R$3.396.521,34. As diárias foram de R$2.000. Material de consumo, R$49.553,09. Passagens e despesas com locomoção, R$479,06. Despesas com terceirizados, R$357.698,10. Outros serviços de pessoa jurídica, o valor de R$621.504. Auxílio alimentação, R$89.806,66. Locação de mão de obra, R$242.343. Equipamentos e material permanente, R$101.295. Obras e instalações, são referentes ali às calçadas, R$60.242,72. O total é R$5.020.240,76. No próximo slide, a apuração dos limites legais, que constam lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 20. A despesa total de pessoal da Câmara equivaleu a R$11.020.376,22. Lembrando que é o período dos últimos 12 meses. A receita corrente líquida, que serve de base, totalizou um montante de R$653.759.091,60.
A Câmara ela tem um limite máximo de 6%. O percentual que ela se encontra no quadrimestre é de 1,69. Demonstra aí que as contas estão satisfatórias, né? De acordo com o limite estabelecido legalmente. O outro limite que a gente tem que obedecer é o limite de 70% estabelecido lá na Constituição Federal, o artigo 29A. Isso daí é só o gasto com folha de pagamento, e o limite que a Câmara pode ter é de 70%. O limite que ela se encontra é 33,24. Também um índice bem satisfatório. As considerações finais: a Câmara até o segundo quadrimestre cumpriu os limites legais definidos na LRF, na Constituição da República. Os balancetes, relatórios de gestão, gasto com pessoal e demais informações podem ser encontrados no site da Câmara. Eu agradeço e estou à disposição para demais esclarecimentos. Obrigado. Eu e o Edson. A palavra, agradeço, viu, Nicolas, a explanação e a forma clara e objetiva de apresentar os números da nossa Câmara Municipal. A palavra está franqueada caso algum colega vereador ou a vereadora queira apresentar algum questionamento, alguma pergunta. Não havendo vereadores que queiram apresentar algum tipo de questionamento ou pergunta, agradeço mais uma vez, Nicolas e o Edson, todo o empenho e dedicação de vocês e toda a equipe frente aos trabalhos aqui da Câmara Municipal. Importante salientar que os números da Câmara são fruto de ações de forma coletiva dos 15 vereadores e dirigidas pela nossa mesa diretora, que tem como presidente hoje o vereador Rodrigo, vice-presidente vereador Rafael Abolafio, reverendo Dionísio, secretário, Adriano da Farmácia, segundo secretário, e Dito Barbosa, segundo vice-presidente. Então, agradeço a mesa diretora e também todos os colegas vereadores pela contribuição e colaboração nos números positivos que a Casa hoje apresenta. E agradeço também todos os funcionários pelo trabalho executado. Com a palavra, os servidores do IPREM para a apresentação do relatório. Nós estamos ouvindo. Aí. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim? Perfeitamente. Compartilhar. Não vai? Vai Não é aqui. janela do aplicativo. A palavra está com os servidores do IPREM. Peraí. Aqui, Daniel. Aí você vai compartilhar agora. Compartilhar aqui. Aí você vai compartilhar. Já tô com o microfone assim. Vocês estão conseguindo enxergar? Vai ter que abrir o som. Sim, IPREM Pouso Alegre Reticência, que está aqui aparecendo para nós. Abre o som para ver. Já tô. Presidente, não estou enxergando não, viu? Presidente. Oi. Pois não, vereador Vocês estão Campanha. conseguindo enxergar? Não estou enxergando nada. É que eu tô na dúvida. Juliana. Não tô tendo retorno. Não estou enxergando nada. Eu estou enxergando. Juliana, você está me ouvindo? Isso aqui é do meu problema. É que eu tô sem. Vou solicitar à equipe do IPREM que feche o programa e abra em PowerPoint para que todos tenham condições de visualizar de forma perfeita. Agora deu? Não, você vai precisar, segundo a orientação do corpo técnico da casa, vocês aí vão precisar do IPREM fechar o programa e abrir novamente o compartilhamento. O compartilhamento tem que fechar então. Clica aí. Agora é só abrir o compartilhamento que vai dar certo aqui no sistema. Agora deu? Perfeitamente. Agora está perfeito. Pode prosseguir com a prestação de contas. Não acostumei ainda. Boa tarde a todos.
Boa tarde, vereadores, colegas, todos que estão nos assistindo pela rádio, enfim. Esse primeiro slide, eu trouxe aqui essas informações de janeiro a agosto de 2020. Eu achei que fica mais didático eu trazer o ano inteiro. Esse slide apresenta as receitas de repasse do servidor, que, por exemplo, só um instante. Receitas de repasse do servidor, aqueles 11% do servidor. Nós temos atualmente 3.035 servidores ativos e o valor que a gente entrou de receita foi 7.454.000. O valor de receita de patronal dos servidores ativos, que no caso são os servidores da Prefeitura, da Câmara, do IPREM, de LSV, né, que são licenças sem vencimento, e os afastados. Nós temos, o valor de receita totalizou 8.912.000. E a receita de déficit dos servidores ativos totalizou 15.078.000. Quanto às receitas de inativo e pensionistas, nós temos atualmente 72 servidores inativo e pensionista, e a receita deles totalizou de janeiro a agosto 111.725. Lembrando que essa receita de inativo e pensionista são daqueles servidores que recebem acima do teto. A receita de Comprev de janeiro a agosto totalizou 286.000. Comprev é aquela compensação previdenciária entre o regime próprio e o regime geral de previdência. Não está aparecendo aqui embaixo. Não está aparecendo no slide, mas engraçado que para mim estava a receita de aluguel lá da prefeitura, né, que a prefeitura faz o pagamento, foi de 94.659. E a receita de rentabilidade de aplicações de investimento de janeiro a agosto totalizou 2.135.000. Agora, nesse slide, ele nos traz as despesas de janeiro a agosto. Eu coloquei na primeira linha o valor de aposentadorias que foram concedidas somente no ano de 2020. Foram concedidas até agosto 83 aposentadorias, que totalizou 303.000. O total de aposentadorias de todos os anos totaliza uma quantidade de 1.270 beneficiários, e a despesa totalizou 26.878. As pensões concedidas somente no ano de 2020 foram 5 pensões, que totalizou 12.296. E o total de pensões de todos os anos são 263 beneficiários e o valor da despesa é 3.296.000. Esse valor é de janeiro a agosto. O valor de despesas de sentenças judiciais e acordo de janeiro a agosto totalizou 14.256. As despesas administrativas, que são aquelas despesas que todo o RPPS ele tem, é um gasto, limite por ano. Esse gasto ele corresponde a 2% de remuneração de ativos e de inativos do ano anterior. O total de janeiro a agosto totalizou 2.236.000. Dentre essas receitas, as mais relevantes aqui que eu listei são as despesas com PASEP, que totalizou R$ 220.817, as despesas com tarifa bancária, que totalizou R$ 22.779,
e a despesa com folha de pagamento dos servidores do IPREM, que totalizou R$ 1.598.000. Boa tarde a todos. Daniel aqui entrando, falar sobre os fundos de investimentos. Eu separei essa planilha com saldo atual, rentabilidade do segundo quadrimestre em 12 meses. Eu vou falar de uma forma didática, como do segundo quadrimestre, eu vou me atentar à coluna do segundo quadrimestre. E as outras duas é para o pessoal acompanhar para ver a evolução dos investimentos. O Tesouro IPCA 2024, NTNB 2024, no segundo quadrimestre, no segundo quadrimestre, rentabilizou 655 mil. O NTNB 2035 rentabilizou 1.912.000. A NTNB de 2045 rentabilizou no segundo quadrimestre 3.514.000. Essa daqui, em 12 meses, ela está dando negativa por conta de abertura da curva de juros, tá, gente? Caixa, FIBrasil, IDK, segundo quadrimestre, 324.370.000. IMAB 5, 1.147.000. Caixa Brasil, IMAB, 3.056. Caixa Disponibilidade, 19.322. Caixa Infraestrutura, Ações, 1.102.000. Caixa FIA Ações Consumo, 1.135.000. Caixa Ações Small Caps, 1.413.000. Caixa Ações Livre, 1.268.000. Caixa Institucional BDR Nível 1, 521.000. Santander, esse daqui é um fundo que a gente resgatou total, mas em 12 meses ele rentabilizou 112.000. Caixa Renda Fixa Ativo, 32.783. Santander, Seleção 30, 865.000. Fundo Global Equities do Santander, 209.000. Não, tá tranquilo. BB Previdenciário, IMAB 5, 248.000. Ações Energia, Banco do Brasil, 523.000. BB Ações Setor Financeiro, a gente resgatou em dezembro, mas em 12 meses ele rentabilizou 215.000. BB Previdenciário, Ações Valor, 455.000. Bradesco, FIA Selection, 851.000. Bradesco, FIC, FIA Institucional, 294.000. Bradesco Midcaps, 1.578.000. Itaú Soberano, R$ 59,00. Esse daqui é um fundo que a gente resgatou todo também. Ele é um fundo DI, por isso que resgatou, tem uma rentabilidade bem baixa. Renda fixa IMAB ativo, 1.159.000. Itaú Alocação Dinâmica, 425.000. Itaú Ações Dividendos, 1.040.000. Ações Itaú Dunamis, 2.942.000. Itaú Institucional Global, 124.000. Valor de conta corrente zero. Total dos fundos líquidos, no segundo quadrimestre, rentabilizou 26.194.306,91. Em 12 meses, 14.137.410,81. E o saldo atual hoje, dos fundos líquidos, 328.076.417,56. Os fundos ilíquidos. Fundo Recuperação Brasil, segundo quadrimestre, teve uma rentabilidade de 94.000. Em 12 meses, 6 milhões negativo. IMAB 1000,
uma rentabilidade no segundo quadrimestre 39 mil, mas em 12 meses uma rentabilidade negativa de 936 mil. O Sicília teve uma rentabilidade negativa de 78.596, em 12 meses 5.128. Esse aqui vale destacar que é um fundo que foi investido 10 milhões, não foi resgatado nada e hoje o saldo atual dele é 23 mil. Esse aqui é uma pena realmente. PIX institucional em AB, no segundo quadrimestre, 156 mil negativo e em 12 meses 1.240.000. Terra Nova, em segundo quadrimestre, 62 mil negativo, em 12 meses 916 negativo. Singapore, saldo atual, ele zero, rentabilidade, menos 350 mil, em 12 meses 149 mil. Esse fundo ele foi liquidado e foi transformado no fundo Monte Carlo. Isso foi uma tratativa da gestora para tentar recuperar o máximo possível desse fundo. Barcelona, rentabilidade no segundo quadrimestre, menos 272 mil, em 12 meses 130 mil. GGR Prime, no segundo quadrimestre, 69 mil, e em 12 meses menos 142. Illuminati, no segundo quadrimestre, 797 mil negativo, em 12 meses 1.176.000 negativo. FDIC Premium, segundo quadrimestre, menos 373 mil, e rentabilidade em 12 meses, menos 569 mil. O Sculptor, menos 9.116 no segundo quadrimestre, em 12 meses, menos 1.374. Conquest, menos 2.446, em 12 meses, 1.074 positivo. Gestão empresarial, 18 mil positivo no segundo quadrimestre e 206 mil em 12 meses. LA Shopping Center, 647 mil no segundo quadrimestre positivo, em 12 meses 114 mil negativo. Cantrone, rentabilidade de 11,21 negativo, mas em 12 meses negativo de 6.360.000. Aquila, menos 138.629, em 12 meses 69 positivo. São Domingos, menos 29 mil no segundo quadrimestre, em 12 meses 2.800 positivo. Total dos fundos líquidos no segundo quadrimestre deu 1.298.654,73, em 12 meses 24.050 negativo. O total que a gente tem hoje nos fundos líquidos, 104.138. Aqui um gráfico do segundo quadrimestre, para mostrar que até julho os fundos líquidos já estavam acompanhando, já tinham passado, né, a meta que é a nossa IPCA mais 6 no segundo quadrimestre. Nossos fundos líquidos é o azulzinho, o fundo ilíquido é o vermelho, a carteira total é o verde e a meta é o IPCA mais 6, o roxinho. Tanto a carteira como o fundo líquido estava acima da meta. O fundo ilíquido puxa um pouquinho a carteira para baixo. Essa daqui é a rentabilidade acumulada dos 12 meses. No mês de julho, a gente já estava superando a meta. No mês de agosto, com problemas que o governo enfrentou e agora deu uma caída tanto nos títulos públicos como nos fundos de ações. E a carteira ilíquida puxa a nossa carteira total bem para baixo da meta que a gente deveria estar perseguindo. Se fosse só o líquido, já estaria meio que batendo a meta já. É isso que ele tem para falar. Obrigado a todos. Passa a palavra para o Leandro. Obrigado, Anderson. Obrigado, Juliana, pela apresentação e da prestação de contas do IPREI. A palavra está franqueada aos senhores vereadores para a apresentação dos questionamentos e perguntas.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Campanha. Tem alguém que está apresentando ainda e a tela está aparecendo cortada, Leandro. Você pediu para a técnica. Eu vou pedir. Aí, tá. Obrigado, vereador Bruno. Com a palavra, vereador Campanha, para apresentação dos seus questionamentos e perguntas. Informar, senhor presidente, lá do Anderson, hoje, com a terceirização que está ocorrendo na prefeitura, saber dele se tem uma previsão, quanto tempo o IPREM vai aguentar não tendo mais servidores contribuindo com a contratação de concurso público, se ele tem aí se tem um cálculo atuarial recente para poder dar uma previsibilidade para nós da situação financeira do IPREM para os próximos anos. Desculpa, Campanha, o Daniel que está aqui, o Anderson ele está num projeto do censo, ele não foi ele que apresentou, foi eu, tá? Não, desculpa aí, viu? Desculpa, Daniel. Não, desculpa. O erro partiu aqui. Não, tá tranquilo. Me desculpa. Tá tranquilo. Vereador Campanha, a gente recebeu um ofício da Secretaria de Previdência falando que a gente teria 9 anos de sobrevivência do IPREM com os investimentos que a gente tem. E sobre a terceirização influenciar nos repasses do Instituto, é difícil mensurar esses valores por conta de não estar entrando mais servidor, tudo bem, mas também futuramente vai diminuir o número de gente aposentadas. Então, é difícil de mensurar, não tem como fazer um estudo, pelo menos até agora a gente não fez um estudo sobre isso. Correto. Secretário de Educação, Vereador Campanha, você tem mais alguma dúvida? Podemos passar para o próximo. Obrigado. Com a palavra, vereador Bruno, você vai usar a palavra? Ou o senhor só queria? Com a palavra, vereador Bruno Dias. Daniel, tudo bem? Muito boa tarde a você, a todos os servidores do IPREM. Com relação... o Sérgio, o advogado do IPREM, está por perto aí, Daniel, ou não? Não, Bruno, hoje não. Na verdade, eu gostaria de saber, eu gostaria de ter um posicionamento sobre o processo de responsabilização criminal, penal, civil e penal dos antigos gestores que foram responsáveis por esse rombo absurdo. Pela última consulta que eu fiz com a Fátima, parece que havia saído uma ordem de extradição do senhor Renato Reginato de Mateu, e eu queria informação sobre isso. Então, por gentileza, Daniel, se você puder anotar isso, passar para o Serginho, depois informar a Câmara Municipal, porque é de interesse da Câmara Municipal que as pessoas que lesaram o Instituto, alguns inclusive aí tentando a eleição, né, sejam penalizados e principalmente que pelo menos uma parte desse dinheiro seja devolvido aos cofres do IPREM para dar algum tipo de alento aos nossos aposentados dentro de alguns anos. No mais, parabenizar a toda a equipe do IPREM pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? E gostaria também de informações sobre qual é a previsão de término do censo previdenciário da cidade, dos servidores do município. Daniel, é só isso. Bruno, eu terminei aqui agora de anotar o que você falou. A gente está formando a comissão agora do censo e já vamos começar a dar um adiantamento agora. E quanto ao término, eu não consigo te precisar agora. Isso eu teria que falar com a Fátima. Eles estão até em reunião agora sobre esse assunto. Tranquilo.
Certinho, entendo aqui, eu já te passo. Certinho, obrigado. Valeu, muito obrigado, bom trabalho. Algum vereador gostaria de apresentar algum questionamento, alguma pergunta? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Reverendo Dionísio Pereira. Obrigado, presidente. Daniel, boa tarde. Obrigado aí pela apresentação. Parabenizar também a apresentação lá de Nicolas com o Edson, né? Apresentação muito clara e direta. Daniel, sobre rentabilidade aí dos últimos meses, nós sabemos que a Bolsa de Valores no Brasil, nesses últimos tempos, ela tem ido e vindo, e sem contar os nossos problemas de investimento do IPREM, a Bolsa também não tem sido muito fácil para ser domada, né, nesses tempos, para os investidores terem lucros mais de maneira tranquila. Como você pode comentar para nós aí a relação de rentabilidade dos nossos fundos do IPREM do último quadrimestre, relacionando-os com rentabilidade dos quadrimestres anteriores? Nós temos algum sintoma de melhoria ou as coisas continuam indo ladeira abaixo? Essa questão, e a segunda questão, a questão dos fundos ilíquidos. Tem alguma novidade, alguma luz no meio desse universo de dificuldades pelo qual esses fundos ilíquidos têm mergulhado a situação do IPREM? Nós temos alguma novidade boa ou continuamos com as piores previsões, dificuldade de resgate, de sair desses fundos? Boa tarde. Sobre os fundos de ações, a Bolsa, como você diz, ela está indo e vindo, porém, no quadrimestre anterior, não só o Brasil, mas todo mundo sofreu o impacto do Covid-19 e a Bolsa caiu para perto de 60 mil pontos. Hoje ela voltou, hoje, pelo menos, está em 96 mil. Então, subiu perto de 30%, mais ou menos. E a gente, nesse segundo quadrimestre, a gente teve uma rentabilidade legal por conta dos investimentos em bolsa, que deu uma recuperada muito boa mesmo. Sobre os fundos líquidos, a gente continua brigando bastante com os fundos, né, com o pessoal, os gestores, para tentar recuperar algum dinheiro ou o dinheiro que está investido em título público naquele fundo. A gente conseguiu já esse ano de 2020, recuperar 7 milhões de fundo ilíquido, mas a maioria desses valores, acredito que até 90% desses valores são oriundos de títulos públicos mesmo, que estavam dentro do fundo, e a gente foi conseguindo resgatar por meio de assembleia, discussão em assembleias, brigas, mas a gente está tentando recuperar o máximo possível. A gente não vai conseguir, por conta de ter tido alguns problemas de fraude dentro dos fundos, mas o que a gente está conseguindo brigar bastante e recuperar uma parte do dinheiro que tem. Daniel, desses 104 milhões que ainda temos aí nos fundos ilíquidos, uma previsão bem positiva hoje, o que a gente poderia esperar de recuperação aí no futuro, né? Bem positiva, eu acredito que entre 30 e 50 milhões. Bem positivo. Ok. Obrigado, Daniel. Obrigado, bom trabalho com a equipe do IPREM. Obrigado, eu. Pela ordem, senhor. Obrigado, vereador Dionísio. Com a palavra, a vereadora professora Marileia. Ô, Leandro, eu não sei, acho que é a Juliana que vai ter que responder para mim. Não sei se eu ouvi direito, ela falou que aposentadorias agora em 2020 foram 83, e que geralmente durante o ano
É 1.270 que tem aposentados? É isso, Juliana? Eu não entendi direito. Oi, Marileia. Aposentadorias que foram concedidas nesse ano, de janeiro a agosto, foram 83. E o total de aposentadoria de todos os anos foi 1.270. Tá. Esse todos os anos, quer dizer o quê? Desde... É o que a gente tem hoje. Por exemplo, é o que a gente tem hoje em agosto, nós temos 1.270 aposentados. Isso, aposentados hoje. E de pensionistas, as pensões concedidas no ano de 2020 foram 5, e o que a gente tem hoje, até agosto, são 263 pensionistas. Certo, entendi. Então tá, obrigada. Obrigado, professora Marileia. Juliana, algum vereador gostaria de apresentar algum questionamento? Podemos passar para a prefeitura? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Edson. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, a nossa vereadora, professora Marileia, e a você, Daniel, e todos que acompanham essa sessão. Daniel, o vereador Campanha fez uma pergunta e eu queria que você respondesse novamente. Ele perguntou sobre se foi feito um estudo do impacto financeiro da terceirização em face do IPREM das aposentadorias. Eu queria que você falasse sobre isso novamente. Está me ouvindo? Sim. Então, doutor Edson, esse estudo a gente não tem sobre a terceirização, e mesmo porque não é da nossa alçada falar sobre a terceirização, né? Isso daí é plano de governo e a gente não tem como falar sobre isso. Mas é interessante a gente fazer um estudo, sim, eu concordo com o senhor, a gente precisa fazer esse estudo. Vou até anotar aqui, passar para a Fátima, para ver como que pode estar mais para frente o Instituto, né? A saúde financeira do Instituto. A gente não tem esse estudo nesse momento. Tá. Eu não consigo falar sobre. A minha indagação, Daniel, não tem nenhum vínculo com o Executivo. A pergunta é direta para o IPREM. Como é que você, Daniel, vê a situação da terceirização impactando no Instituto? Para você que é do Instituto. A terceirização para o Instituto, ela não é muito saudável para os corpos do Instituto. Isso realmente não é muito saudável. Porém, como que eu posso dizer? Essa terceirização, ela tem um fundamento legal e ela tenta diminuir custos, né? E, na realidade, o salário do servidor, às vezes, é bem alto. A gente vê que, às vezes, um salário alto para ser pago e não tem a contrapartida que deveria ter. Mas agora, com essa reforma da Previdência, que teve agora de 103, isso aí já deu uma melhorada, uma amenizada, já vai dar uma equilibrada nas contas públicas já. Mas teve o concurso agora também, doutor, entrou o pessoal da educação, teve o concurso também para o pessoal do jurídico. Eu acho que está indo no fluxo certo, não está abrindo concurso para um monte de gente, mesmo se abrir muito concurso,
a 1 hora o Instituto não vai aguentar com muito servidor para poder aposentar. Eu acho que tem que ser feito antes de abrir um concurso, tem que ser feito um cálculo certinho, com o IPREM, Prefeitura, IPREM e Câmara andar junto para poder estar vendo as contas do município para poder abrir um concurso. Não pode chegar e abrir, vou abrir o concurso. Acho que os 3 entes têm que conversar para poder abrir algum tipo de concurso. Então você acha que é necessário abrir concurso? Tá. Daniel, aqui eu não estou questionando os atos do Executivo, né? O Executivo tem o... Posso continuar? Sou eu? Sim. O Executivo está adotando a prática de terceirização. Como você disse, é legal. Nós não estamos conversando sobre o Executivo ou sobre o prefeito municipal. Nós estamos falando aqui uma prestação de contas do IPREM. Então, é do IPREM que nós estamos falando. O que você podia traduzir para mim? O que você quer dizer quando você diz que a terceirização não é muito saudável para o IPREM? Porque o impacto ela não tem, né? Sim, ela não vai entrar receita para o Instituto. Não vai trazer receita. Não traz receita para o Instituto. Ela não traz receita para o Instituto, né? E o que vai ser o impacto? Como é que o Instituto tem visto a saúde do Instituto em razão disso? Isso é um pequeno câncer que vai corroendo, não é? Já que você falou em saúde, vamos dar o exemplo do câncer. Como é que o Instituto não tem uma avaliação, não tem... Você não acha que isso é falta de responsabilidade, ô Daniel? Vereador, nós estamos aqui para discutir a prestação de contas e os dados. A opinião do servidor que está apresentando não está em questionamento. Então, vou pedir para que o senhor direcione a pergunta. O senhor discorda, eu respeito, eu estou pedindo para que o senhor encaminhe seus questionamentos, as suas perguntas no campo técnico, de forma objetiva, sem entrar na pessoalidade, que a opinião do servidor não está em discussão. O nobre presidente da comissão, o servidor está aí para prestar contas. A minha pergunta é absolutamente técnica. Não há outra pessoa para responder essa pergunta, senhor presidente, senão os próprios que estão aí para prestar as contas. Perfeitamente, vereador. Daniel, sim, posso concluir, senhor presidente? Pode. O próprio Daniel disse que vai trazer um impacto. Terceirização vai trazer um impacto, que ela não é boa para o Instituto, né? Nós falamos aí, nós tivemos aí, o professor Bruno Dias, aliás, é muito categórico quando fala e com muito acerto. Nós tivemos problemas, até ainda necessidade da justiça esclarecer, mas até que se prove o contrário, problemas aí de desfalques, de investimentos em fundos podres, uma série de irregularidades que são apontadas pelo Executivo, né, e que faz muito bem o seu trabalho e cumpre muito bem a sua obrigação de fiscalizar e apontar esses dados. Agora, com tudo isso, e agora com mais a terceirização, vereador Leandro Moraes, a pergunta é muito simples, já dita pelo Daniel, que não é saudável para o Instituto, né? Eu reafirmo, pergunto para você, Leandro Moraes, a falta de um estudo do impacto dessa terceirização não é uma falta de responsabilidade, senhor vereador? A quem nós devemos perguntar? Quem está prestando contas ou o bispo? Fica a minha pergunta, já me dou por satisfeito. Muito obrigado, boa tarde a todos. O servidor do IPREM vai querer fazer alguma colocação antes que eu responda ao vereador? Leandro, só para deixar claro, as contas elas não ficam muito saudáveis, porém não vai ter mais servidor entrando também. Então, logo no futuro, não terão menos aposentadorias, entendeu? Então, impactaria? Sim, a princípio sim, mas no futuro acredito que isso aí tem que ser feito estudo. Não tem como pegar e prever sem estudo. O estudo é básico, tem que ser feito. Eu concordo com o doutor Edson, tem que ser feito estudo. É isso aí.
Obrigado, Daniel. Não resta dúvida a importância desse estudo, até o levantamento que o IPREM tem feito acerca do déficit atual do IPREM. É importantíssimo o levantamento de todos esses dados e fazer uma força-tarefa do IPREM com o município, né, para que os servidores tenham segurança, que o principal ponto é o servidor ter segurança, que ele terá o direito à aposentadoria quando ele for aposentar. Ele contribui aí durante toda a sua vida de trabalho, nada mais do que justo que quando ele chegar no fim dessa jornada de trabalho, ele possa ter o direito, né, de receber a aposentadoria perante aquilo que ele contribuiu, diante daquilo que ele contribuiu ao longo de toda a sua vida de trabalho. E para concluir, respondendo ao vereador Dr. Edson, o senhor pode questionar, perguntar, como eu disse no início da audiência pública, tudo que o senhor achar que deve. O único ponto que eu questionei foi acerca do senhor direcionar ao servidor, saindo do campo da visão do IPREM e batendo na questão da opinião pessoal dele. Se ele quiser responder, ele pode ficar à vontade, não há nenhum tipo de proibição nesse sentido, mas o que eu tentei alertar é que nós tivéssemos aí um debate no campo técnico da audiência pública e do que está sendo proposto aqui, que é a apresentação dos dados com a maior clareza possível, para que todos aqueles que estão nos acompanhando, todos os servidores tenham o direito de saber a real situação do IPREM. E que faça pergunta a quem for necessário, inclusive para o bispo, como o senhor sugeriu, mas que traga com transparência e clareza todos os dados para os servidores. Eu só fiz só interrompi o senhor no sentido de manter o debate na linha técnica, o que eu sempre defendi aqui na casa. Algum outro vereador gostaria de usar a palavra? Eu quero lhe perguntar mais uma vez, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. A falta do estudo do impacto, para Vossa Excelência, não é uma questão técnica, não é uma questão de interesse do servidor? Eu acho que eu já falei. Não é uma questão que pode interferir na aposentadoria dos servidores? Eu acho que eu já falei no início da minha fala da importância desse estudo. Eu creio que o senhor não tem ouvido, mas após o final da sessão, só o senhor voltar o vídeo, o senhor vai ver que eu já respondi a sua pergunta, que é extremamente importante. É técnica ou não? O vereador, eu não vou entrar não vou dar palanque para o senhor. Se o senhor quiser debater de forma técnica, vamos. Agora, se o senhor quiser vir para o embate de forma totalmente desnecessária, aí eu vou passar para o próximo vereador, que a população que está nos acompanhando aqui, ela espera de nós um debate de alto nível. Algum outro vereador gostaria de utilizar a palavra? Senhor presidente, eu só quero deixar claro, o senhor está levando a coisa para um outro lado. Nós estamos fazendo aqui um debate, né? E a minha intenção é só... Eu já respondi a sua pergunta, eu já respondi a sua pergunta. É extremamente importante o estudo. Falei no início, acho que o senhor não deve ter ouvido aí perfeitamente quando eu utilizei a palavra. Algum outro vereador gostaria de usar a palavra? Queria agradecer o Daniel, a Juliana aí pela explanação. O IPREM passou por um momento muito delicado, quando nós, no ano de 2018, iniciamos aí um trabalho de intervenção via Poder Executivo ratificado aqui na casa, foi exatamente para dar segurança aos servidores públicos e dar condições para que o Instituto fosse administrado com a maior transparência possível, resguardando os direitos de todos os servidores. Eu parabenizo a nova equipe que está à frente dos trabalhos, desejo muito sucesso nessa nova etapa e esperamos que o Instituto de Previdência volte à normalidade o mais breve possível. Todo o transtorno e todas as possíveis irregularidades que foram apontadas na investigação da Polícia Federal, no levantamento que esta casa fez
e também nas diversas relatórios que foram encaminhados para cá e a gente apontou algumas irregularidades, nós esperamos que isso seja esclarecido e resolvido, os responsáveis paguem por isso e que o servidor não fique prejudicado mais uma vez por esse desserviço que foi feito no passado. Muito obrigado aí aos servidores. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Agradeço então a equipe do IPREM. Passo a palavra agora para a Larissa, que vai apresentar os relatórios da Prefeitura. Boa tarde a todos que nos assistem, que nos acompanham nas redes sociais, aos vereadores, aos meus colegas aqui presentes. Vamos iniciar agora a audiência do segundo quadrimestre. Eu fiz um breve resumo sobre os limites legais. Eu vou pedir para o pessoal da Câmara me auxiliar a colocar o slide em tela, por favor. Que é mais fácil da gente ir acompanhando. Leandro, você confirma? Aí, deu certo. Ok. Então, como eu já havia dito, né, prestação de contas consolidado do exercício de 2020, segundo quadrimestre, de janeiro a agosto. Pode passar, por gentileza. Não sei se vai dar para a gente acompanhar, porque acabou ficando um pouco pequeno, mas aqui eu citei brevemente quais são os limites que estão sendo demonstrados, né, conforme a execução orçamentária, execução financeira do município e das entidades de forma geral, tanto IPREM e Câmara. O primeiro parágrafo aí, então, eu estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal e sobre o percentual dos municípios, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, quanto à despesa de pessoal. Então, nós temos aí o amparo de 60%, de forma geral, né, consolidando os dois, tanto Executivo quanto Legislativo, os percentuais do Executivo e do Legislativo. 6% para o Legislativo, 54% para o Executivo. Outro limite que eu levei em consideração foi o limite de alerta da despesa de pessoal, que na lei cita-se aí limites prudenciais de 51,3 e de 48,60. Isso está implícito na lei. Também, no artigo 212, os municípios poderão aplicar, né, deverão aplicar anualmente 25% de receita resultante de impostos para despesas com educação. Então, aí é o percentual da educação, 25%. E abaixo, também no mesmo escopo, eu cito os 15% da saúde. Pode avançar, por favor. Aqui eu demonstrei os limites legais. Então, o pessoal do Executivo, as despesas de pessoal com o Executivo totalizaram 233.127.190,63, dando um total de 35,66%. Abaixo eu citei o valor do ensino, as despesas do ensino totalizaram 71.484.919,62, totalizando 24,77. E o da saúde, que totaliza 46.171.980,89, dando um percentual de 16,19. Gostaria de salientar aqui que, para não dar uma ambiguidade do que eu acabei de falar, dos percentuais anteriormente, os percentuais ditos na Constituição, eles são período fechado, então a gente tem que levar em consideração ano. Os 25 da educação e os 15 da saúde têm que ser contabilizados anualmente. Então, a gente está, como vocês podem ver, do ensino a gente está abaixo do período do segundo quadrimestre. Não quer dizer que o município esteja aplicando no ano de 2020, de forma geral, ele vai estar abaixo. Não. Por quê? Porque nós ainda temos um último quadrimestre a ser executado. Então, temos que levar em consideração isso daí. Pode passar, por favor. Aqui eu demonstrei a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, então contabiliza-se não de janeiro a agosto, mas de agosto até o ano anterior, tá? Então nós temos aí receitas totais 732.869.163,18. Abaixo eu esmiucei, né, em tributárias, contribuições, patrimoniais,
receitas de serviço, transferências correntes, né, e demais receitas correntes. As deduções totalizaram 79.105.071,58. Também esmiucei qual é a sua composição. E a receita corrente líquida do município totalizou 653.759.091,60. Pode passar, por favor. Importante salientar que a receita corrente líquida é um parâmetro de várias contabilizações dentro da contabilidade pública, né? Então, não só para a Câmara, como despesa de pessoal, endividamento público. Então, é um valor que tem que ser levado em consideração e muito bem apurado. Aqui eu estou citando as receitas de capital também consolidadas. Então, nós tivemos operações de crédito no valor de R$ 2.091.460,03 e transferências de capital de R$ 5.107.602. Total de receitas é R$ 7.199.062,03. Pode passar, por favor. Pode avançar. Deu? Pode avançar. Ok, as despesas consolidadas de 2020. Então, a gente tem despesas correntes, que são compostas pelo pessoal em encargos, juros em encargos à dívida pública e outras despesas. Totalizaram 340.012.023,03. As despesas de capital totalizaram 18.872.940,77. Temos um total de despesa liquidada do período, ou seja, aquela que é empenhada e liquidada, o processo de liquidação. 364.884.963,80. Pode avançar. Aqui a gente está falando do resultado primário, então às vezes fica um pouco complicado de ter esse entendimento do que é o resultado primário. Eu coloquei de uma forma bem resumida. Então, o resultado primário são os níveis de gastos compatíveis com a sua arrecadação. Então, é como pegar as receitas decorrentes das atividades do governo, né, as receitas tributárias, as transferências recebidas, e as despesas primárias também têm esse mesmo entendimento, uma menos a outra. A gente vai saber qual é o resultado primário do exercício. Dito isso, o resultado do exercício é de R$ 92.528.815,71. Pode avançar. Restos a pagar. Os restos a pagar processados totalizaram R$ 18.808.608,72. Não processados, R$ 3.373.601,01. Nós já tivemos restos pagos no total de R$ 17.829.406,20. Aí tendo ainda uma margem aí a liquidar e a pagar de 4.352.803,53. Lembrando que esse valor está composto de restos processados e não processados. O que são restos processados? São restos que chegaram na fase de liquidação. E não processados são aqueles que ainda estão na fase de empenho, estão esperando a sua liquidação. Pode avançar. Aqui eu estou falando um pouquinho da dívida consolidada, então eu coloquei o parâmetro da onde é feito o cálculo e a importância desse cálculo, até mesmo por conta do percentual, que é muito debatido, e até fui questionada na reunião anterior. Eu não tinha essa informação, até porque não era informação da reunião anterior, mas eu fiz questão de trazer em pauta para essa reunião, para as coisas ficarem esclarecidas, e até mesmo para não restar dúvidas, porque às vezes o entendimento de terceiros acaba sendo um pouco confuso, e deixa a informação distorcida. Então, vamos lá. Então, aqui, a Resolução 40, ela dispõe dos limites do montante da dívida pública, né, imobiliária e consolidada. Aí, o artigo 3º, que é o que frisa o percentual
que deve ser o percentual limite, né, para o município. No caso, os municípios têm que tomar cuidado, tem a devida atenção. Em 31/8/2020, nós temos uma dívida consolidada de 64.006.676,66. Lembrando que as dívidas que estão em operacionalização, como eu já havia citado na audiência anterior, qualquer pessoa pode entrar no site do SEDPEM, que é um site governamental, e acompanhar as dívidas que estão no processo de adesão, vamos dizer assim. E tem dívidas que ainda não estão incorporadas dentro da dívida do município. Vocês vão, como eu disse, dentro do site está disponível essa informação, é uma informação pública, e acompanhando lá vocês vão conseguir identificar quais dívidas são e quais valores são. Entretanto, como eu havia dito que eu gostaria de esclarecer aqui as informações, atualmente o município de Pouso Alegre ele tem um percentual de 0,096 de percentual de endividamento público. O percentual do endividamento público é 1,2%, então nós estamos muito abaixo. Isso levando em consideração a dívida de 64 milhões. Se a gente levar em consideração as dívidas que estão no processo como é que chama? Na fase de adaptação, vamos dizer assim, que é a fase onde ainda não entrou o dinheiro, mas já existe contrato assinado, mas pelo regime de caixa do SEDPEM, a dívida ainda não está incorporada dentro do patrimônio do município. Isso é bem explícito lá dentro do site. Então, levando em consideração essas dívidas que ainda não estão incorporadas por fase do SEDPEM, né, a gente levaria esse índice a 0,2%. Ainda assim, ficaríamos muito abaixo do percentual de endividamento, que é 1,2%. Tá? Acredito que seja isso. Para informações mais detalhadas, caso eu não tenha essa informação aqui, os vereadores têm total liberdade de me mandarem por ofício, por e-mail, estou à disposição, e espero que eu tenha esclarecido todo mundo. Obrigada. Muito obrigado, Larissa, pela explanação também clara e muito objetiva. A palavra está franqueada aos vereadores. Caso alguém queira encaminhar alguma dúvida, algum questionamento. Vou solicitar a Larissa que feche com a técnica aqui para poder abrir a tela. A palavra está franqueada. Alguém gostaria de... Dá para fechar bem? Não abriu a tela, não. Vou solicitar aqui da técnica. Aí a palavra está franqueada para os senhores vereadores e vereadora. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora professora Marileia. Eu só queria agradecer a Larissa, certo? Uma explicação excelente, Larissa. Até a gente não está acostumado assim, a mexer com tanto número, com tanta, né? É muito bem assim, explicado, muito bem detalhado. Acho que não precisaria de pessoa melhor, tá? Para estar passando isso para a gente. Então, agradeço. As dúvidas que eu tinha, você conseguiu me esclarecer, entendeu? Então, muito obrigada pela apresentação. Obrigada. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador professor Bruno Dias. Larissa, muito boa tarde. Boa tarde a todos os servidores aí da Secretaria de Administração e Finanças. Seguindo um pouquinho o que a vereadora Marileia colocou aqui, Deus sabe muito das dificuldades que foram encontradas quando, 4 anos atrás, essa gestão teve início. Uma gestão que não conseguia comprar remédios, em que os remédios estavam todos vencidos, o que a gente tinha. Uma gestão que não conseguia comprar merenda, porque Pouso Alegre tinha, conforme diz o ditado, nome sujo na praça. Tinha uma dívida imensa herdada da antiga gestão e principalmente uma falta de credibilidade mesmo. E demorou, eu lembro bem disso, né? Eu, o vereador Leandro, a gente sempre esteve muito ligado às comissões de ordem financeira e orçamentária.
demorou 6, 7 meses para que a gente conseguisse começar a voltar a ter algum tipo de capacidade de compra, e muito dessa capacidade de compra se deveu a um trabalho árduo de reconstrução da Secretaria de Administração e Finanças, feito por você, pelo professor Júlio Tavares, pela Laura, por toda a equipe que o professor Júlio Tavares montou, por pessoas que emprestaram a sua esperança e a sua credibilidade. Hoje nós temos números que mostram como a cidade adotou posturas de responsabilidade, né? Responsabilidade nos gastos públicos, nos limites de gastos de pessoal, com percentuais em saúde e em educação nos últimos 4 anos sempre acima daquilo que está estabelecido constitucionalmente. O orçamento público é muito amarrado, a gente sabe que existe ainda muita coisa a ser feita, mas eu gostaria que você estendesse a todos os seus colegas e suas colegas funcionários o agradecimento, em nome da Câmara Municipal, em nome do vereador Bruno, pelo trabalho árduo que vocês tiveram de devolver à cidade de Pouso Alegre a credibilidade que tinha sido perdida. Muito obrigado, fica aqui meu agradecimento, e a cidade de Pouso Alegre, não tenha dúvida, deve muito a vocês. Parabéns. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Bruno. Com a palavra, vereador Dr. Edson. Eu quero... Larissa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Às vezes eu quero só esclarecer aqui antes da gente começar a conversar, Larissa. A gente às vezes faz algumas perguntas. A gente não está aqui criticando, e se é visto como crítica, não é destrutiva. A gente quer isso que o professor Bruno acabou de dizer. Nós não queremos que Pouso Alegre volte àquela situação da administração petista, né? Os petistas, Bruno, realmente acabaram com o município, né? Não tem-se uma obra aí para dizer, para se apontar. Então é isso, quando a gente fala do fundo do coração e expõe algumas interrogações, algumas dúvidas, é exatamente para isso, para que a cidade de Pouso Alegre não volte a sofrer e não volte a ser desgovernada como estava na administração dos petistas. Mas eu quero perguntar para você, Larissa, você é funcionária concursada, né? Esteve Não, você... Não, contratado. Tá, não sabia. Mas eu queria te perguntar o seguinte: qual é a dívida consolidada? Hoje são 64 milhões? Exato. É isso? Qual foi a dívida, Larissa, deixada pela administração anterior? 38 milhões. Sem contabilização de folha de pagamento, que eles haviam deixado sem pagar, né, o pessoal, de dezembro. Tá. Então a dívida deixada foi de 38 milhões. E hoje nós temos uma dívida de 64 milhões. É isso? Na verdade, não. Então vamos esclarecer aos fatos. O senhor está me falando da dívida deixada em restos a pagar. A gente tem uma situação. Essa situação de restos a pagar, que são dívidas de fornecedores, dívidas restos a pagar era 34. Sei. Exato. A dívida de restos a pagar era 34. Exatamente. Essas dívidas totalizavam 38 milhões, exceto folha de pagamento. Tá? Agora, se a gente levar em consideração dívidas consolidadas, que a gente está falando de dívida fundada, que são dívidas de empréstimos, eu posso até afirmar para o senhor que são essas mesmas dívidas que atualmente estão em vigor. Por quê? Porque essas dívidas vêm do ProEsport, são dívidas de 2014, dívidas de 2013, os prazos são muito extensos. Então, agora, né, como eu disse para o senhor que tem dívidas que ainda estão em transição, não foram incorporadas ao patrimônio da prefeitura, que vão ser dívidas recentes, dívidas novas, da atual gestão. Porque esses 64 milhões atuais, de agosto, eles compõem dívidas que vêm de gestões anteriores. Entendeu? Não foram dívidas acumuladas no período aqui dessa gestão. E não estou falando que isso é incorreto, isso daqui é normal, o município precisa de recursos vinculados, precisa dessas verbas. Então, são dívidas a longo prazo. Por isso, esse valor acaba sendo um pouco alto, né? Porque são dívidas grandes mesmo, que vieram de longa data e ainda estão por vir. Essas dívidas mesmo que eu estou citando agora, de 64 milhões, a gente vai ter elas até 2031. Sim, entendo. Então, são dívidas que já vêm carregando.
por conta dos empréstimos e tudo que já vem de outra gestão. Projetos. E dessa também, né? Recorrente. E dessa também. Tá. Oi? Então, Larissa, eu não sei se eu estou correto, mas você vai me ajudar. Então, se hoje, vamos imaginar que se hoje, se a partir do 1º de janeiro nós tivéssemos uma outra gestão X, Y ou Z, né? Nós passaríamos para essa outra gestão, se fosse feito também uma lei lá de restos a pagar, essa lei de restos a pagar seria 64 milhões ou eu estou enganado? Não, 64 milhões a gente está falando de dívida fundada. São dívidas de longo prazo, dívidas com BDMG, dívidas com Receita Federal, parcelamentos. Restos a pagar, a gente incorpora dívidas corriqueiras. Esses 38 que eu estou citando para o senhor, que eu citei no começo da conversa, são dívidas de fornecedores, dívidas corriqueiras, despesas correntes do município, entende? Isso hoje está tranquilo, está em dia. Exatamente, foi o que eu citei aqui agora, até em um dos slides, que eu até posso... Vamos voltar nele aqui. Os restos processados antes estavam totalizando 18.808.000 e não processados 3.300.000. Nós já quitamos 17.829.000. Isso levando em consideração a exclusão daqueles 38, tá? São restos que vêm vindo de 2018, de 2019, assim consequentemente, né? Então, por exemplo, se a gente fosse virar o ano agora, neste momento, a gestão viraria com restos a pagar agora, não levando em consideração aquilo que está sendo executado. Que a gente tem várias variáveis nesse processo, mais 4 milhões, entendeu? Eu tenho uma dívida flutuante de restos a pagar de 4 milhões, fora o que está sendo executado aqui, que pode virar restos a pagar. Então, nós temos que tomar cuidado com essas informações para não dar ambiguidade de sentido, por favor. Não, exatamente por isso que eu estou te perguntando, porque eu não sou da área, né? Então eu estou perguntando exatamente para me esclarecer as dúvidas. Para esclarecer. Tá bem? Então tá, Larissa, quero mais uma vez agradecer a você pela forma como nos ouve, né? E nos explica todas essas questões e dizer que nós estamos aqui sempre para entender, né, o lugar do munícipe, né? Então, por isso que a gente faz essas perguntas e para que Pouso Alegre não volte mais a ter uma situação tão terrível, vamos dizer assim, como teve na era petista. Eu acho que antes da gente ter o cargo, a gente é cidadão. Então, a gente tem que questionar mesmo, né? Exatamente, Larissa. Eu estou fazendo essa videoconferência aqui do meu escritório, sabe? E, geralmente, quando tem essas questões, quando estou na Câmara, eu penso exatamente isso. Falo o que o Edson, advogado, cidadão, pensaria e faria no meu lugar. Não como Edson vereador, mas como Edson cidadão e participante da sociedade pontalegrense. Agradeço você mais uma vez, Larissa, da forma atenciosa que nos ouve. Quero agradecer também o Lucas, o Daniel e a todos que estão aí prestando as contas na forma da lei. Muito obrigado, boa tarde a todos. Grande abraço para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Edson. Com a palavra, vereador Dionísio. Muito obrigado, presidente. Larissa, desde que eu cheguei a esta casa, há 1 ano e 3 meses atrás, eu tenho participado de todas as audiências públicas de prestação de conta e muito me alegra ver uma Larissa cada vez mais segura, mais clara, mais dona da situação. Eu quero parabenizar, viu? Me lembro da primeira audiência que eu participei, vocês estavam ao lado da Rosângela, outra pessoa brilhante, né? Que trabalha com vocês. Mas assim, você está senhora da realidade aí, então receba isso como elogio a toda a equipe lá das nossas contas do município, tá bem? Eu quero fazer um elogio específico à apresentação da questão das dívidas neste seu relatório de prestação de contas. Isso, para nós aqui, é de extrema importância, mas sobretudo para a população, e nós somos população com a população, né? De extrema importância pelo fato de que uma coisa é o dinheiro que entra, outra coisa é a dívida que se tem para pagar. Então, a pessoa de juízo em termos fiscais, seja no dia a dia da administração dos próprios gastos, das próprias despesas,
a pessoa tem que pensar em tudo, né? O que precisa para sobreviver e o que vai ter que pagar a curto, médio e longo prazo. E esta apresentação hoje eu vejo que ela ficou muito mais completa com o acréscimo desses dados sobre a dívida e mais brilhante ainda com a sua explicação a respeito de restos a pagar, dívida fundada e etc. Né? Aí fica muito simples para qualquer um compreender, então eu parabenizo e sugiro para continuar trazendo todas as prestações de conta. Espero que você continue por aí, viu, por um longo tempo, prestando conta para nós. Boas contas assim, né? E o que o município de Pouso Alegre está conseguindo é algo digno aí de aplauso, porque conseguimos passar por esse tempo difícil, mantendo as contas em dia. Isso é muito bom. Isso dá segurança para o trabalho, segurança para os investidores do município, segurança para todas as instituições aqui no município. Isso é muito bom. Quero fazer apenas uma pergunta, Larissa, a respeito dos limites ali obrigatórios de gastos, no caso da educação, né, dos 25%. Você apresentou de maneira bem clara, mostrando que o ano vai fechar tranquilo. Eu queria perguntar o que vocês estão fazendo quanto às merendas, né? Uma vez que nós estamos com os alunos em casa, aquelas merendas que estavam na lista lá para serem pedidas, né? Elas não são mais pedidas e, naturalmente, o gasto aí vai diminuir. Isso não vai trazer transtorno para o fechamento desses 25%? Existe alguma normativa que facilita o fechamento desses números? O que você poderia explicar para nós mais especificamente? Então, na verdade, a questão da influência de estar ou não tendo aula, né, é uma política pública de direcionamento e, né, de planejamento das verbas. O que não está sendo direcionado para um fim específico vai ter que ser direcionado para outro. Então, como a gente está aí, né, próximo do limite, acredito que é porque é muito detalhado eu te falar exatamente quais são os gastos, né, porque são inúmeros empenhos, inúmeros elementos, então a gente vai ter uma gama de informações muito detalhadas aqui que eu até não trouxe isso em pauta. Mas é uma questão de política pública mesmo, de direcionamento, para ver onde aplicar. Já que não estamos aplicando em X, vamos aplicar dentro da legalidade em Y. Né? Então, são parâmetros de planejamento mesmo. Não vou ter como te falar isso, o que trocou, o que compensou, sabe? Realmente é uma política da educação, assim como da saúde. Né? A gente entrou aí com o Covid, vieram inúmeras verbas específicas, né, para essa despesa. Então, tem que haver um planejamento por parte das secretarias de direcionamento daquilo que estava sendo feito e para o que vai ser feito agora. É uma questão de planejamento mesmo. Não vou ter essa informação aqui. Tá bom, Larissa, compreendo. Muito obrigado. Era só isso. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Campanha. Muito obrigado, viu, vereador Dionísio e Larissa, pela explicação. Larissa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Larissa, só umas 3 perguntinhas básicas só. Qual que é a dívida que a prefeitura tem para com o IPREM hoje? Tem alguma dívida da prefeitura para com o IPREM? Se tiver, você pode nos falar. Também, com relação ao mercado municipal. O mercado municipal nosso é uma obra que está sendo feita lá, está aparecendo até a obra da Basílica, né, de Aparecida, né? Tem orçamento para aquela obra, para fazer aquela obra no mercado municipal, porque a obra está a passo de tartaruga. Então, gostaria de saber de você se você poderia falar para nós com relação à obra do mercado municipal. E também com relação aos 64 bilhões da dívida consolidada, eu queria entender, se você pudesse nos falar, nós aprovamos nesta casa mais de 50 milhões em dívidas, né? Ou seja, endividamento para o município. Aí eu gostaria de saber se esses 50 milhões, você já fez alguma explanação com o doutor Edson, que não está enquadrado ainda, talvez, mas a hora que entrar esses 50 milhões, então a dívida passaria de 100 milhões, com certeza, a dívida do município. Você poderia explicar mais um pouco, falar mais profundamente com relação à questão da dívida consolidada para nós, desses montantes que nós aprovamos aqui nesta casa, mais 50 milhões
que foi aprovado ao longo desses 3 anos e meio, quase 4 anos. Só isso. Obrigada. Então, vamos lá. Quanto à informação do IPREM, eu não vou ter isso aqui para te falar. Eu acredito que não tem nenhuma dívida com o IPREM, mas eu posso estar enganada. Não sei se existe alguma coisa, algum fator político, ou às vezes alguma conversa que não esteja ainda legalizada, né? Não tenha uma formalização, mas assim, eu desconheço a informação, mas posso estar enganada. Então, é algo que eu não posso te afirmar aqui, nesse momento. Quanto ao mercado, a gente tem ações na LOA. É uma ação até que já havia sido inserida no ano anterior, para 2020, e permanece agora para 2021. O que a gente tem que levar muito em consideração, a LOA, é que a gente está falando de dinheiro público, né? Então, a gente fica meio que dependente da entrada desse dinheiro. E como a gente está passando por momentos muito delicados, certas ações vão ter um valor menor, né? Ou às vezes vão ter uma aplicação talvez em segundo plano, ou são coisas a se pensar mais adiante. Não que o mercado esteja enquadrado nessa situação, mas a gente tem que levar em consideração o nosso momento atual, né? Que a gente está vivendo uma situação crítica, que a gente não sabe o que vai acontecer, qual é o reflexo disso no ano que vem. Então, ela está inserida na LOA para 2021. Entretanto, a gente tem que ver como que isso vai fluir para o ano que vem. Se vamos ter dinheiro para cumprir com essa despesa, né? Porque estar na LOA não garante a entrada do dinheiro, não garante que a obrigação seja feita, seja entregue. Então, a gente tem que levar fatores que compõem essa execução da LOA, né? A LOA tem, hoje em dia, totaliza quase 800 milhões, consolidando os 3 entes. Então, para a gente levar em consideração toda aquela execução, a gente tem que ter receita que ampare essa execução. Então, eu falo que a gente não pode gastar sem ter, né? Então, como é que a gente vai imaginar muitas coisas ou criar muitas ações, muitos programas, não que não seja necessário, é muito necessário, né? Principalmente a gente, o senhor que conhece a cidade, conhece os seus eleitores, a gente sabe das necessidades. Então, a gente só tem que ter entendimento, clareza, discernimento para que a receita que entre seja realmente suficiente e seja direcionada de forma direta, de forma responsável, né? Então, são fatores aí. Até me estendi um pouco do assunto, mas só para explicar que não quer dizer que o mercado não vá, né, sofrer essa modificação. Essa ação está lá, mas a gente está dependendo de receita para cumprir com isso. E quanto à terceira situação, como eu havia dito para o doutor Edson, atualmente a dívida do município é de 64 milhões. Como o senhor afirmou, realmente passaram projetos na Câmara para aprovação de outros financiamentos. E como eu também havia dito, que no site do SEDPEM, eu convido as pessoas que estão assistindo a acompanharem que isso é do interesse nosso como cidadão, como eu havia dito no começo da conversa. Por quê? Porque esses valores ainda não foram incorporados ao patrimônio do município. Lá no próprio site, que é um site do governo, né, da União, está apontado lá que temos lá três empréstimos, 3 solicitações de empréstimos, de valores, que estão pendentes ainda por parte do SEDPEM, né, para serem incorporados na dívida pública do município. Não quer dizer que não vão ser, entendeu? Já estão caminhando para serem incorporados, mas ainda não foram inseridos. Tanto que temos 2 campos dentro desse site. Um campo onde cita aquilo que está em negociação e um campo onde cita aquilo que já existe no município, que é o que eu estou comentando aqui, que é os 64 milhões. Se levarmos em consideração aquilo que está sendo negociado, que ainda não foi incorporado, nós vamos sair de um percentual de endividamento público que é de 0,096 e vamos para 0,2. Então, nós vamos subir aí acima dos 100 milhões do endividamento público, da dívida consolidada do município. Levando em consideração, claro, que esses fatores são totalmente variáveis, porque o cálculo da dívida leva em consideração valores em caixa, leva em consideração haveres financeiros, é um cálculo complexo, não é simplesmente pegar o total da dívida e dividir, não. Leva em consideração alguns fatores, mas de uma forma genérica, só para a gente tentar entender como é que funciona, a gente vai sair desse percentual de 0,096 e vamos para 0,2. Ainda assim, estamos muito abaixo do limite, né? Que o limite agora é 1,2. Então, nós estamos aí quase que
só sobre o 0,2, né? Faltando 1 aí ainda. Mesmo com dívidas aí que vão começar, dívidas cheias, né? Dívidas de valores consideráveis. Mas ainda assim estamos bem, vamos dizer assim, planejados, né? Esse endividamento está sendo um endividamento planejado. Até porque a gente já estava num endividamento, uma dívida pública maior, um empréstimo foi findado esse ano, um empréstimo aí de, acho que tinha mais de 20 anos, foi findado, 20 anos não, mais de 10 anos, foi findado esse ano, e aí agora a gente está começando esses outros aí, acredito que em 2021, 2022, que eles vão ser, a gente vai começar a efetuar os pagamentos. A gente está num período aí de anuência ainda desses empréstimos. Não sei se eu consegui esclarecer para o senhor, se ficou alguma dúvida. Só para finalizar, com relação à questão da segurança pública do nosso município, nós temos visto que a criminalidade tem aumentado consideravelmente. Temos também visto que as brigas na cidade estão aumentando entre jovens, a baderna, pode-se dizer. Saber quanto que foi gasto com segurança pública e também com relação ao nosso aeroporto, o futuro, né, aeroporto de cargas que estava previsto para ser construído no município. Saber de você, se você saberia dizer alguma coisa, se o município contraiu alguma dívida, se o município vai contrair alguma dívida futura para resolver a questão do aeroporto de cargas, ou se é um assunto encerrado no governo do Rafael Simões. Olha, a gente tem uma ação para 2021 do aeroporto, mas como eu disse, né, ao senhor, a gente está numa situação muito crítica, então a ação existe, ou seja, a ideia de se executar existe, né, o planejamento de se executar existe. Mas eu não posso afirmá-la que isso vai acontecer, né, a gente depende de N fatores, até porque uma regularização de aeroporto não é algo simples e não é algo que o município conseguiria fazer com a sua arrecadação. Um exemplo, claro, a gente vai depender com certeza de recursos de terceiros, né, então admissão de novas dívidas. Será que estamos preparados no longo prazo para admissão de novas dívidas? Será que o município comporta isso? Então, são fatores que temos que levar em consideração. Mas a ação existe para o aeroporto, né? Então, agora, quanto à segurança pública, é uma informação mais detalhada, como eu havia dito, eu não tenho aqui para te informar, porque aí vai se encaixar em empenhos específicos, sabe? Em elementos específicos, eu não vou ter isso aqui direto. O senhor pode me solicitar por ofício, por e-mail, meu telefone, o senhor tem. O senhor pode ficar à disposição, que eu tenho a liberdade para te responder. Mas aqui eu não vou ter essa informação para te dar, nesse momento. Ok, obrigado. Viu? Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Larissa, gostaria de agradecer também a sua explanação, a clareza. Obrigada. E a maneira, com muita competência que você apresenta todas as prestações de contas aqui na Prefeitura, aqui na Câmara. Muito obrigado. Desejamos aí êxito em toda a equipe da Secretaria de Finanças e vocês consigam aí canalizar os recursos para que as secretarias possam desenvolver as suas ações em prol da nossa cidade. Então, agradeço aí a transparência apresentada não só aqui hoje, como no dia a dia de trabalho. Obrigada, Leandro. Algum colega vereador gostaria de fazer algum questionamento? Eu gostaria de agradecer a todos os colegas vereadores, a colega vereadora, agradecer a participação da Larissa, representando a Prefeitura, do Daniel e da Juliana, representando o IPREM, do Nicolas e do Edson, representando a Câmara Municipal. Agradeço a equipe da TV Câmara, da Rádio Legislativa FM, que preparou tudo para que você, cidadão, pudesse acompanhar da melhor forma possível essa prestação de contas, essa audiência pública. Agradecer a equipe da Secretaria, todo o corpo técnico da Casa, que nos auxiliaram nessa apresentação de prestação de contas. Uma excelente tarde a todos, muito obrigado a cada um pela sua participação e declaro encerrado a presente audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Prefeitura Municipal de Pouso Alegre e do Instituto de Previdência do município de Pouso Alegre e IPREM.
Boa tarde a todos e agradeço a toda a população que acompanhou a prestação de contas, tanto pela TV quanto para a rádio. Uma excelente tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e muito obrigada. Boa tarde a todos. Alegria estar juntos mais uma vez. Muito obrigado.